Hallo Leute, guten Tag, ich bin André und weißt du doch, das ist Treffpunkt-Kanal. Kugel war 2006, doch kommt mir vor, als ob es gestern war, denn ich stand auf... Heute möchte ich über die Uhrzeit sprechen. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as horas em alemão. Não é um assunto tanto complicado quanto as pessoas falam que é, ou quanto as pessoas pensam que é, mas se você atentar para algumas palavrinhas básicas, elas vão auxiliar a gente a entender isso e vai ficar bem fácil. Você já deve ter aprendido como é que se fala os números, principalmente do 1 até o 12. Se você não viu, você pode clicar nesse linkzinho que está aparecendo aqui embaixo na tela e ir lá para o meu primeiro vídeo, que é onde eu falo um pouquinho dessa parte mais básica, assim. Então, para falar as horas em alemão, geralmente os alemães eles perguntam wie spät ist es? Então você pode responder de diversas formas. Para a gente falar as horas em alemão, vai ter 3 palavrinhas que vão ajudar muito a gente nesse processo. 2 delas são o vor, que é aquilo que vai vir antes, e o nach, que é aquilo que vem depois. Quando a gente quer falar algum determinado horário, você quer falar assim, por exemplo, que é 7h15, você vai dizer que passou-se 15 minutos das 7, tá? Da mesma forma que em inglês a gente tem para falar 1/4 do relógio, no alemão a gente vai ter a palavra Viertel para designar esses 15 minutos passados. Por exemplo, você pode dizer es ist Viertel nach 7, para dizer que passou 15 minutos das 7 horas do relógio. Da mesma forma, quando você vai falar, por exemplo, 5h30, você vai dizer que falta meia hora para chegar às 6 horas do relógio. Então você pode falar halb sechs. Essa palavrinha, o halb, vai designar a metade. Então quando você fala halb sechs, quer dizer que é 5h30. Bom, outra palavra que vai nos auxiliar para falar um pouquinho sobre as horas em alemão é a palavrinha fast, que vai designar quase. Você pode falar, por exemplo, existe fast 3, ok? Para dizer que são quase 3 horas. Vai ser o quê? Umas 2h58, 2h59 e assim por diante. Da mesma forma que a gente fala por aqui. Ou você pode falar que são, sei lá, 20 para as 4. Existe 20 für 4, vai dizer que são 20 para as 4. Só para relembrar um pouquinho os números de 1 a 12, a gente vai ter o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, para finalizar. Você pode, claro, que falar até o 24 também, mas é só você adaptar para o modo como você quiser. Mas geralmente é bem usado na linguagem formal do 1 ao 12, assim como é aqui na língua portuguesa. Bom, outro assunto um pouquinho mais complicado para falar sobre as horas em alemão é quando você vai falar que é determinada hora e 25 minutos, ou até mesmo é determinada hora e 35 minutos. Você tem que dizer que falta 5 minutos para chegar na metade da hora que é a hora posterior. Ficou um pouquinho complicado, mas eu vou explicar como é que é. Lembra agora há pouco quando eu falei que halb sechs seria 5h30? Ok, então se eu tenho halb sechs sendo 5h30, quer dizer que vai faltar meia hora para chegar nas 6, quando eu quiser falar, por exemplo, que é 5h25, eu vou dizer que faltam 5 minutos para chegar nessa metade que falta para chegar nas 6. Ficou confuso, né? Tá, mas vamos por exemplo que vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Existe 5 vor halb sechs. Então está dizendo que faltam 5 para metade que falta para chegar nas 6 horas. Ficou complicado? Não tanto, né? Tá, agora vamos falar então um pouquinho do 35. Quando você vai falar que é 35, aquelas 2 palavrinhas que a gente aprendeu no início do vídeo, que são vor e o nach, elas também vão ser usadas. Como esse 35 vai ser na verdade os 5 minutos que passaram da meia hora, você pode falar existe 5 nach halb sechs. É quase a mesma coisa, só que você apenas trocou vor por nach. Então, quando você fala existe 5, são 5 nach halb sechs. Eu sei que halb sechs é 5h30, certo? Eu sabendo que halb sechs é 5h30, o 5 nach halb sechs passou-se 5 minutos das 5h30. Então, quer dizer que são 5
e 35. Tá, então agora é a vez de vocês. Vamos tentar praticar um pouquinho com essas horas que eu vou passar para vocês. Tentem falar e escrever nos comentários aqui do vídeo que horas que seriam, por exemplo, 13h35 e 1h25. Vai ficar de dever. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso que a gente queria passar para vocês, falar um pouquinho sobre o Die Uhrzeit, para vocês aprenderem a perguntar e a responder as horas em alemão. Não é um assunto tão complicado assim quanto parece, é só a gente ter um pouquinho de prática e atentar para os números que a gente está falando. Se você gostou, se inscreve lá no nosso canal, no Treffpunkt do YouTube, e dá um Gefällt mir aqui para continuar nos apoiando, a gente fazer e divulgar esses vídeos em alemão. Dann Leute, bis nächste Mal. Tschüss! Komm ich wieder zurück.